Você mal acordou, já pega o celular para ver se tem mensagem nova. Vai dormir, mas antes dá aquela última olhada para ver se tem alguma novidade na rede social. O brasileiro fica conectado mais de 9 horas por dia. Qual o custo dessa hiperconectividade? O que será que esse tempo todo online está fazendo com a nossa mente? Bom, a gente vai falar sobre excesso de telas, dopamina, vício, saúde mental aqui no Cidadania. E a minha convidada hoje é a professora Vanessa Clarísia Marquezin, que é PhD em Neurociência Cognitiva. Professora, obrigada por estar aqui em Brasília, presencialmente, você que veio lá de São Paulo. Muito obrigada pelo convite, Sara. Agradeço de coração. Tá certo. Bom, para a gente começar aqui nosso bate-papo, é importante a gente entender o que é dopamina, porque a gente ouve falar, mas às vezes a gente não entende o que é esse elemento, como é que ele funciona no nosso corpo, né? Exatamente. A dopamina sempre a gente está buscando, né? Quem é esta personagem tão importante do nosso cérebro? A dopamina nada mais é do que uma molécula, é uma química do nosso cérebro. E ela tem uma função principal que é na nossa motivação. Pensando que a nossa motivação é um movimento a um determinado alvo, então eu tenho um fazer, um agir nesse ambiente, nesse mundo. E a dopamina, ela é a grande guiadora desse movimento, desse nosso comportamento. Então, é uma molécula muito importante que foi selecionada evolutivamente. Então, para a gente estar aqui hoje, a gente até tem que agradecer um pouco a nossa dopamina, que ela ajudou nesse processo para a gente sair de um ponto A para ir até um ponto B. Então, a dopamina, ela está nos fazendo esse movimento a um alvo, a uma ação. Professora, a gente viu aí os dados de 2024, o Brasil só fica atrás da África do Sul. A gente fica 9 horas, 13 minutos em média por dia. Claro, tem muita gente que fica muito mais do que isso, né? Conectado, 3 horas e 37 minutos em rede social. E aí, o que tem a ver essa hiperconectividade com a dopamina? O que a gente está fazendo com a nossa dopamina? Então, a dopamina, né, vamos deixar claro uma coisa. Muita gente confunde acreditando que a dopamina é uma molécula do prazer. E, na verdade, se a gente quisesse dar o nome para ela, seria a molécula do querer. Ela antecipa um prazer, ela faz com que você saia do ponto A e vai para o ponto B para realizar uma ação, para poder conquistar aquele alvo, tá? Então, assim, a realidade da dopamina nessa motivação é da gente estar conectado cada vez mais, né? Cada vez vai avançando a tecnologia, as possibilidades e ferramentas dentro da internet, a gente vai ficando bem mais... É um ambiente atrativo. Para o cérebro é interessante saber que o cérebro ele não sabe muito bem a diferença entre um ambiente físico e o ambiente da palma da sua mão no celular. Para ele é tudo ambiente. Então, se aquele ambiente ele tem um alvo interessante, que seja importante para alimentar alguma necessidade interna nossa, ele vai à busca, ele vai fazer você sair do lugar. E olha que facilitador, o celular está na palma da minha mão, eu não preciso mais sair do meu apartamento para poder ir buscar lá no restaurante uma comida. Eu já posso antecipar isso pedindo pelo iFood, né? Pedindo por um aplicativo para poder agilizar o processo de chegar à comida para saciar a minha fome. Então, assim, a nossa realidade, já desde a década de 90, a gente está cada vez mais, as décadas vão passando e a gente está se mergulhando cada vez mais no ambiente digital. A pandemia, ela fez o quê? Ela deu um pulo maior nesse avanço da conectividade. Então, vamos dizer, lá por volta dos anos 2000 já começou uma crescente, uma tendência de maior conexão e a pandemia, eu acho que ela foi o marco de dizer, nossa, a maior parte da nossa vida, 9 horas, a gente está conectado no ambiente virtual. Professora, celular, streaming, né? Ali o Netflix, o Globoplay, isso tudo são drogas potentes, as redes sociais também, porque a gente está falando ali de algo que pode desenvolver um vício e a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, já considera esse vício de telas, já considera um transtorno? Já é um ambiente que a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente estiver conectado, né? Eu gosto assim, vamos por partes, né? O hábito nada mais é do que um comportamento automático. Então, a maior parte do nosso cérebro, ele é constituído de hábitos. Tá? Que são facilitadores. Isso no dia a dia, na tomada de decisão, a gente tem uma coleção de hábitos
hábitos aprendidos ao decorrer da vida, isso facilita as nossas interações, facilita as nossas escolhas, as nossas tomadas de decisões. Então, o vício nada mais é do que um hábito. A questão é o seguinte, a dopamina, ela está, né, o objetivo dela em si é buscar. Então, ela busca. Se vai dar certo ou vai dar errado, a gente vê depois, mas a ideia é de causar esse movimento. Então, ela não sabe o que é ruim e é bom. Então, se você fala assim, o problema são as telas, a gente tem uma questão com essa variável tela, mas a gente também tem uma questão pessoal nossa. A gente está mergulhado nessa tecnologia. Então, na ciência funciona um pouco assim, é difícil a gente premeditar o que vai fazer esse uso. Se a gente tem um sistema que ele foi o quê? Selecionado num ambiente de escassez. Hoje a gente não tem um ambiente de escassez, ou melhor, corrigindo a minha frase, a maior parte dos nossos ambientes não tem escassez, a gente tem abundância, né? Você vai para um supermercado, você quer escolher um shampoo, na hora que você olha a gôndola, são muitos shampoos. Então, assim, um ambiente de abundância. Então, ele não foi selecionado nisso. Então, o sistema em si, ele já tem uma dificuldade de atuação, mas ele não busca fazer o mal para a gente. Ele quer o quê? O que é importante. Para o cérebro, o que é importante é continuar sobrevivendo, né? Continuar cada vez mais me distanciando do fim, da morte. Então, eu vou estar sempre buscando alternativas. E a dopamina, ela tem um grau de importância. Ela tem um valor percebido que, claro, eu tenho uma lista de prioridades, mas ela vai dar uma prioridade. Então, a gente acaba sendo o quê? Monotarefa. A gente tem um alvo só. E o alvo do celular é um alvo facilitador. A dopamina gosta de coisas fáceis e rápidas, com recompensa rápida. Olha, eu consegui satisfazer a minha necessidade, então vou me conectar mais nesse objeto interessante. Então, assim, esse é um objeto que trouxe soluções interessantes para a humanidade. Então, eu sou contra essa demonização de falar, o problema, né, é a tela. Eu acho que tem duas coisas. Talvez como a tela foi formulada para deixar a gente mergulhado nisso, talvez um pouco de cuidado nisso, uma certa pedagogia para poder a gente entender como funcionam os algoritmos e também uma educação nossa, da gente saber que, assim, isso é fácil, mas nada é fácil na vida, né? A vida não é essa facilidade, né? Então, fica uma certa ilusão você estar conectado na tela e que tudo lá dentro é perfeito e a vida é muito triste, eu não quero ficar na vida, eu prefiro ficar na tela. Então, comportamentos automatizados a gente não tem como negar e sempre vai existir. Então, isso pode ser bom ou ruim. Aí a gente entra no vício se é ruim, certo? O objeto tela, ele é um objeto que ele traz alguns malefícios e benefícios. Logicamente que a gente agora está com o olho no malefício. Então, sim, ele pode prejudicar? Ele pode prejudicar. O uso de telas intensivos modifica o nosso cérebro? Sim, por causa da plasticidade. Então, a gente pode modificar a rede de conexões. A questão é, aonde a gente tem que estar mais atento neste momento? Com adolescentes e crianças. Porque são essas pessoas que têm a plasticidade muito rápida, então eu preciso de menos esforço para aprender comportamentos novos. Então, é como se fosse, eu brinco falando que é como se fosse um fio desencapado. Então, a gente tem que tomar cuidado nessa população, não que outras não tenham também vulnerabilidades. Professora, vou aproveitar esse gancho, então, para a gente falar um pouquinho dessa plasticidade. Assim como eu vou na academia ali, malho todo dia, né? Eu gostaria, mas não é bem assim. Eu posso treinar o meu cérebro? Claro que pode. Então, essa é a parte educacional. A gente pode treinar o cérebro. A partir do momento que quanto mais a gente vai envelhecendo, vamos dizer que os nossos aprendizados precisam de propósito, eu sou muito a favor da questão da educação digital. Então, sim, já sabemos que, olha, se a gente deixar do jeito como está, pode ser que a gente não tenha um cenário muito bonito de futuro. Então, a ciência está muito bacana porque a gente está evoluindo mais rápido, cientificamente. Então, a gente já está vendo os problemas e já está pensando em estratégias para regularizar. Então, a ideia de educação, ela é potente. Então, o objeto sempre vai existir. Então, mesmo que falar assim, esse objeto é ruim, eu tenho que ensinar certas pessoas, talvez mais vulneráveis, principalmente adolescentes e crianças, saber como o cérebro funciona e qual é essa minha relação com esse objeto. Se eu colocar um propósito que é interessante, contributivo, por que eu não vou usar o celular? Por que eu não vou usar
as redes sociais. Então, eu acho que tira um pouco aquela marca nociva, né, das telas. Sim, ela tem uma questão, tem, mas a educação ela pode ajustar essas coisas em diferentes setores da sociedade, com foco maior nessa criançada. Meu maior medo é essa criançada. Vamos tentar ajustar isso para ela o quê? Ela vai ter uma criação de hábito e ela vai saber, olha, aqui tem o meu limite. Crianças e adolescentes, se ser humano adulto precisa de parâmetro e limite, a criança ela precisa saber o que é o limite e por que ela precisa ter o limite. Professora, falando então das crianças, né? Qual que é o impacto e quais são os cuidados que os pais têm que ter? Porque a gente vê, né, hoje, criança 2 anos já com o celular na mão. E ela está num período de formação, né? Assim, o cérebro dela não está formado. É um impacto muito mais nocivo. É bem mais nocivo, começando pela região dos olhos. Hoje já tem um número alto de crianças com 2, 3 anos de idade com vista cansada, com miopia. Ela ainda está em formação. O ser humano, apesar de nascer com 9 meses, ele ainda é prematuro. Quando a gente sai do útero, a gente ainda tem sistemas de informações. Um deles é o sistema visual. Além do cérebro, é o sistema visual. Então, a criança ela demora um tempo para aprender a focar os olhos, né? Ter uma visão mais complexa, mais bem apurada, né? Até o 6º mês, vamos dizer, até a própria mãe, a pessoa que cuida, não é uma visão nítida. A criança não tem foco. E a gente já sabe, crianças que tiveram tela antes dos 2, 3 anos de idade, pode ter uma questão de desatenção. E aí talvez se correlacione com as questões de aumento de diagnósticos de TDAH. Talvez é um TDAH mais funcional, não seja exatamente porque houve uma neurodivergência, uma questão de evolução de maturidade neuronal. Talvez foi uma questão funcional. Ficou muito imersa nas telas e isso alterou o quê? A biologia mesmo, né? A estrutura dos olhos. Então, se muda a estrutura dos olhos, isso vai impactar principalmente a nossa atenção visual. Para adolescente, a gente não recomenda a pessoa adolescente estar conectada em redes sociais até os 12 anos de idade, porque tem uma questão psicológica muito forte e social também, a questão do pertencimento, construção de identidade. Então, isso daí é complicado. Lembra que o cérebro ele não sabe o que é vida real e vida ambiente digital? Então, a criança ela pode ter a ilusão, a fantasia de que aquilo que está na telinha, no Instagram, em qualquer rede social, que aquilo é real. E aí ela vai olhar e falar assim... Como que eu não tenho isso? Se isso dizem que é perfeito, isso é felicidade, mas eu não estou sentindo nada disso. Isso daí pode desestabilizar todo o comportamental dela, que ela talvez até se ache menos do que os outros. E isso pode alterar o psicológico dela de uma tal forma que ela não vai ter vontade, talvez, de se conectar com as pessoas. Porque não vale a pena, porque eu não tenho, talvez eu não tenha capacidade de chegar lá. E calma, a gente tem capacidade, a gente só precisa transformar isso em habilidade. Então tem que ter o cuidado. Então o adulto, ele vai ser o orientador, ele vai ser o que vai olhar. Então precisa olhar o que a criança está verificando nas redes sociais. Pois é, professora, você falou aí dos adolescentes e a gente está num momento que está se discutindo muito uma série da Netflix chamada Adolescência. E ela fala muito sobre a questão do bullying digital e também sobre a questão do pertencimento, né? Então, é preciso ficar de olho porque dá essa confusão do que é real, do que é imaginário, só que para o cérebro tudo é real. Tudo é real. E aí ele parte ali daquela experiência da rede social e acha que a vida dele não é boa, acha que as pessoas não gostam dele, enfim. Exatamente. A criança, ela tem um momento que ela é muito concreta. Então, se você falar alguma coisa para ela, mesmo que seja assim, não, é o sentido abstrato, né? Não é real, a gente está fazendo uma brincadeira, para a criança é real. Então, tudo que ela vê, tudo que ela é imersa, gera aprendizado. Então, tem alguns pais que às vezes conversam com a gente no hospital e falam assim, ai, o meu filho, ele assiste o mesmo desenho animado 300 vezes. Aí a gente fala, ele está aprendendo.
através do desenho animado, a mensagem que está no desenho animado, o que o personagem principal, que talvez essa criança ela tenha uma afinidade, que às vezes representa um pouco do que ela sente, do que ela é, ela está aprendendo. Então, se você está mostrando um ambiente nocivo de desenho animado, por exemplo, algum desenho animado que, olha, eu me sinto menor do que o dos outros, e vamos dizer que o personagem pode usar de uma estratégia talvez fantasiosa, se eu me sinto mal, então eu saio voando, por exemplo. A criança, ela entende que essa é uma estratégia de solução. Se eu me sentir mal, eu saio voando. Mas ok, falando é lindo, mas numa situação dentro de um apartamento, eu acho que não é interessante o voar. Então, a criança, ela aprende isso. Um adulto, ele está do lado de fora exatamente para dar esse parâmetro e falar assim, então, ó, o desenho voa, o personagem tal voa. Você é humano, você não é o personagem. Então, tem que ter uma pessoa, apesar de eu estar falando desse jeito, o adulto vai falar assim, mas não tem como, é estranho eu explicar desse jeito. Eu sei, porque você está tendo o parâmetro de adulto. A gente vai falar assim, olha, eu não sou criança, não me ensina desse jeito. Mas a criança não sabe, ela é concreta. Então, até os 12 anos de idade, ela é muito concreta. Depois que ela começa uma nova etapa de evolução no cérebro, que é aprender o quê? A imaginação do abstrato. Olha, imagine um quadrado. Para a criança menor, ela precisa ver um quadrado, ela precisa tocar o quadrado, saber por que é quadrado e não é redondo. Então, com a criança, a gente tem que ir realmente devagar, mostrando, ó, isso é real. A tela é o imaginário, é fantasia. Tá vendo? O personagem chora nesse desenho, mas no outro desenho ele não chora mais. Então, a criança precisa ter esse parâmetro e a gente tem que ter esse cuidado. Então, meu medo muito grande hoje é que tanto crianças ou adultos estão mergulhados nas telas. E o adulto acaba perdendo um pouco dessa atenção, porque a criança dá sinais desde cedo. É a gente que às vezes não está tendo atenção, né, de olhar para a criança e ver o que ela está gritando, quase como um pedido de socorro. Me ajuda, eu não sei como atuar nesse planeta. Me ensina, né? Não só fala, isso não pode, isso não deve. É mostrar isso não pode porque acontece isso. Usar o parâmetro da criança também experiencial para ela entender o valor da experiência. Professora, você falou aí de sinais, né? Talvez os adultos também não estão com muitos parâmetros dos sinais, né? De quando é que a gente pode perceber que já está viciado? Ou quando a gente já acha assim, olha, isso não está saudável. Eu nem sei se tem um nível saudável de consumo, né? Queria que você falasse um pouquinho. Existem pesquisas que demonstram o que pode ou não pode ser saudável num consumo de tela? E também, como é que a gente percebe isso aqui não está legal? Então, vamos lá. Vou começar para os adultos, que eu acho que um sinal para os adultos é importante. Gente, se vocês estão com alteração do sono, já é um sinal de excesso dessa conectividade, que ela já está produzindo um certo malefício. Sono é uma necessidade vital para o nosso corpo. Privação de sono pode levar a óbito. Então, assim, é perigoso. Então, se você dorme quantidade de tempo insuficiente, qualidade do sono ruim, o que acontece? Você acorda no dia seguinte, parece que você nem dormiu. Você acorda e fala assim, não dormiu. Ou você está com aquela sensação de cansaço, já queria dormir mais 1 hora, 2 horas. Ali já tem um sinal que algo está complicado, tá? E é muito comum hoje as pessoas, né, existe a higiene do sono, uma das questões é 1 hora antes, no mínimo, de dormir, se desconecte de tudo. Sem celular, sem tablet, sem computador, sem nada. Mesmo que alguns alunos meus falam assim, mas professora, a luz azul. Eu falei, então, a luz azul não é luz do sol. Você precisa da luz do sol. A luz azul é uma estratégia, mas o que acontece, qual a informação que ele manda para os olhos, para o cérebro? É luz. Se é luz, é dia. Se é dia, eu não vou produzir a química necessária para te fazer dormir. Então, você vai ficar com um grau de excitação de acordado por muito mais tempo. Então, a gente tem que se afastar, porque assim, eu tenho que avisar que é noite, é hora de dormir. Então, se você tem uma alteração de sono, outra coisa, às vezes, alto consumo de café e energéticos, porque não dormi bem,
mas eu preciso trabalhar, eu preciso ir para a faculdade, eu preciso ir para a escola. Então, o que eu faço? E hoje eu vejo criança tomando café, criança de 7, 8 anos de idade tomando café como se fosse a gente trabalhando no hospital, que a gente tem, vamos dizer, uma estereotipia, né? Quando a gente trabalha no hospital, a gente vive com a garrafa térmica do café, né? É mais ou menos isso, mas assim, para poder o quê? Se manter energizado. Então, se você precisa dessa energia a mais do que aquilo que o corpo já um corpo bem nutrido, ele vai produzir um mínimo de autorregulação. Então, se você está colocando a mais, é um sinal que alguma coisa está errada. Então, o sono, o consumo de café energéticos, o sedentarismo, é um sinal que a gente está muito mais tempo conectado no celular. Na criança até uns 2 anos de idade, se eu não me engano, entre 2 e 3 anos de idade, acho que até menor do que 2 anos, o ideal nem seria estar conectado numa tela de celular ou de um tablet. Teria que ser afastado mesmo, por uma questão não só de aprendizado, mas primeiramente por uma questão visual. Porque se a criança ela tem dificuldades de visão, ela também vai ter dificuldades de se comunicação, entender a mensagem, né, o colorido, as letras na hora da alfabetização. Então, isso já vai ter uma perda para a criança. Então, seria o melhor ter menos. O ideal seria 1 hora por dia. Crianças e adolescentes, né? Adolescente já pode chegar a umas 2 horas, aí tem uma variabilidade, certo? Mas criança pequena, até 1 hora e de preferência com mínimo de supervisão. Mas aí eu entendo que alguns pais vão falar, mas eu estou sempre trabalhando, eu tenho que trabalhar, o chefe chama, a chefe chama. Eu entendo, mas eu acho que no momento já global, a gente já está numa fase que até filósofos já falam sobre desaceleração. A gente acelerou tanto que a realidade perdeu aquele glamour, aquela coisa gostosa. A gente tem que ficar nas redes para poder se sentir bem. Então, a gente vai ter que dar um passo agora diferente. Ao invés de dar um pulo para frente, a gente vai ter que dar um pulo para trás. É a hora do detox, professora. Tá muito na moda, né? Falar, eu vou fazer um detox digital, vou dar um tempo. É necessário? É necessário, tá? Porque assim, e a gente até pode fazer um teste. Faz um teste de 2, 3 dias, faz de final de semana, né? Porque dia de semana, às vezes, a gente trabalha, está na escola e às vezes é mais complicado. No final de semana, tenta fazer o teste sábado e domingo de falar assim, olha, eu vou tentar 8 horas da manhã do sábado, eu não vou tocar no celular e à noite, domingo eu durmo e 8 horas da manhã de segunda-feira aí eu me reconecto no celular. Se você começar a ter uns sintomas do tipo aquele batedeira do coração, que é o princípio da ansiedade, né? Então, batedeira no coração, já tem um mal-estar do tipo, o que está acontecendo lá fora? Será que eu estou perdendo informação do mundo? Será que alguém me mandou alguma mensagem? Será que tem alguma coisa importante? Se você também começar com esses pensamentos e o próprio corpo, você sentir um certo desconforto, já é um sinal que você está com esse hábito automatizado e que já não está fazendo bem para você. Porque a ideia do celular é exatamente de um certo desapego. Você liga o celular, eu sei que é bom, vou usar. Depois que eu tiro, eu não sinto falta. Se você sente falta, você já está com um pezinho num hábito mais desconfortável, um hábito mais viciante. E aí eu vou falar uma coisa que talvez é delicada. O ser humano, ele é um ser que pode chegar a essa necessidade, um objeto do desejo, que vai trazer tanta satisfação, talvez ilusória, mas que tenha satisfação, eu preciso desse vínculo. Então, a gente vai acabar se viciando em alguma parte. É que eu não gosto de usar a palavra vício, mas é natural gerar alguma coisa da internet, pode gerar algum hábito. Um hábito até de ouvir podcast todo dia. Agora, professora, falando nesse excesso, porque aí a gente está aqui consumindo aqui, aí eu estou liberando muita dopamina, estou tendo esse alto, né? Tá lá em cima a minha dopamina. Na hora que eu entro no regular ali, vem um vazio, vem uma falta, porque eu não estou me hiperestimulando. É daí que vem a ansiedade, a tristeza, a depressão. Aí, às vezes a gente acha assim, nossa, eu estou tão triste, eu estou tão desanimado, eu não quero sair da minha cama. Mas pode ser esse excesso que a gente está recebendo por causa da tela, é isso? Na verdade, o cérebro ele precisa desse silêncio. E muita gente nomeia o silêncio como tédio.
Então, tédio e não estar conectado, parece que eu não faço parte desse ambiente humano, desse ambiente conectado. Então, se a pessoa também tem uma questão de identidade forte, de autoestima, isso vai pegar mais forte, ela é mais vulnerável para essas questões. Quando você tem um entendimento maior, né, da sua personalidade, da sua identidade, da sua autoestima, e trabalhar com isso, fazer psicoterapia é importante também, né? Não é só para quem tem transtorno, né? Tem que deixar claro isso. Então, esse excesso, né, de recrutar a dopamina, o cérebro ele trabalha por autorregulação. Então, ele sempre vai querer uma regulagem. Vamos dizer, se tem uma coisa que está por volta de 45, a outra vai ter que estar em 55, para dar um certo equilíbrio. Não seria a melhor palavra seria uma manutenção do sistema, que em neurociência a gente chama de homeostase. Eu preciso manter essa manutenção. Então, está 45, 55, está tudo bem. Quando eu estou muito conectado, o que está acontecendo? Você está dando informação para o cérebro de promessas de recompensa. E isso é algo que chama a atenção da dopamina, porque ela quer o quê? Antecipar essa recompensa. Eu quero dizer para você assim, se você for lá, vai dar tudo certo e a gente vai continuar caminhando. Ela vai dar o incentivo, certo? E aquilo é fácil, porque tem muita coisa, tá? Então, quando eu tenho essa promessa, aí o que acontece? A dopamina vai ficar muito mais conectada nisso. Só que ela tem uma sobrecarga. Aquele 45, 55, para dar uma estabilidade no sistema, começa uma parte desse sistema excitatório, ele fica muito mais saliente, muito mais pesado. Só que o sistema, ele é inteligente. Se esse está muito, então esse está baixo. Só que aí qual que é o efeito psicológico? Ai, estou me sentindo cansado, ai, fadigado, ai, estou triste porque eu não estou na internet, ai, sabe, tá vendo? Quando eu estou na palma da mão eu fico mais feliz, né? Ainda fala a palavra felicidade. Mas é o sistema se autorregulando. Na hora que você faz o detox, se você não danificou o sistema, o que acontece? Com o tempo, isso vai voltando, uma certa manutenção. Então, por isso a ideia do detox, né, das redes, porque é uma tentativa de reestabelecer o que é o sistema biológico. Tá certo, professora. Eu teria muitas perguntas para fazer, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Viu? Agradeço muito pelo convite. Obrigada, Sara. E obrigada a você também pela companhia. Você pode rever e compartilhar essa entrevista. Já está lá no site da TV Senado, senado.leg.br/TV. Aproveite também para se inscrever no nosso YouTube. Até o próximo Cidadania.